Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo do scalping trading. Sabe, aquele universo de altíssima velocidade, onde os lucros e também as perdas não são contados em dias ou horas, mas em questão de segundos. E aí fica a pergunta, né? Será que é possível mesmo lucrar em segundos? Pensa só, numa piscada de olho, uma operação abre e fecha. Mas como é que isso funciona na prática? E, talvez o mais importante, para quem esse tipo de operação serve de verdade? Bora descobrir juntos? Para a gente entender essa dinâmica toda, nosso papo de hoje vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, o que é scalping? Depois, como é que funciona na prática? A gente vai ver também as ferramentas indispensáveis para um scalper, algumas estratégias para buscar lucros rápidos, pesar as vantagens e desvantagens e, no final, aquela reflexão. Será que esse é o perfil certo para operar assim? Então vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal de contas, é esse tal de scalping? O que define essa negociação de altíssima frequência? Olha, a ideia é até bem direta. Scalping é basicamente uma estratégia que tenta ganhar dinheiro com aquelas variações mínimas, bem pequenininhas mesmo, no preço de um ativo. Quem faz isso, o scalper, não está nem aí para grandes tendências. O foco é outro, é fazer dezenas, às vezes centenas de operações em um único dia. E essas operações duram pouquíssimo tempo, tipo minutos ou até segundos. E aqui está o pulo do gato. O jogo do scalper não é dar uma grande tacada e acertar na loteria. Não, não. É sobre acumular um monte de pequenos lucros. A analogia de coletar moedinhas em vez de caçar um baú do tesouro é perfeita. A grana vem da soma desses ganhos pequenos, da repetição e, claro, da consistência. Agora, para a gente ter uma noção melhor, vamos comparar o scalping com outros estilos de trade. Pensa assim, o swing trade opera num prazo de dias até semanas, com um nível de estresse mais baixo. O day trade já é mais rápido, de minutos a horas. Agora, o scalping, o scalping está lá no extremo. A gente está falando de operações de segundos a minutos, com um volume absurdo de 20, 50, mais de 100 operações por dia. É claro que isso joga o nível de estresse e a necessidade de habilidade técnica lá para cima. Beleza, já entendemos a teoria. Mas e na prática? Como é que funciona o ciclo de uma operação de scalping no dia a dia? Olha, o ciclo é frenético, não dá para negar. Passo 1, achar uma micro-oportunidade. Passo 2, entrar na operação sem pensar duas vezes. Passo 3, que talvez seja o mais importante de todos, sair rápido, seja para botar um lucrinho no bolso ou para cortar uma perda antes que ela cresça. E o passo 4, repetir. De novo, e de novo, e de novo. Dezenas de vezes. Mas essa estratégia não funciona em qualquer mercado não. O scalping precisa de um ambiente específico para dar certo, com duas coisas essenciais, muita liquidez e muita volatilidade. É por isso que o pessoal do scalping adora mercados como o Forex, que é o de moedas, porque a diferença entre o preço de compra e venda, o famoso spread, é bem baixinha. E também os contratos futuros, onde dá para usar alavancagem e potencializar os ganhos. Certo, mas para operar nessa velocidade toda, não adianta só ter a estratégia na cabeça. É preciso ter um verdadeiro arsenal de ferramentas. A tecnologia aqui é tudo. A primeira ferramenta, e talvez uma das mais críticas, é algo que a gente nem vê. Uma corretora de baixa latência. Pensa comigo, no scalping, um atraso de milissegundos na hora de enviar sua ordem pode literalmente transformar um lucro em prejuízo. Velocidade de execução aqui não é luxo, é questão de sobrevivência. Depois, vem o acesso direto ao mercado, o tal do DMA. Isso aqui dá uma vantagem enorme para o scalper. É como se as ordens dele pudessem furar fila e ir direto para o livro de ofertas. O resultado? Preços melhores e uma execução ainda mais veloz. E por último, mas não menos importante, a velocidade tem que estar na ponta dos dedos. Estou falando das teclas de atalho, as hotkeys. Nada de perder tempo procurando o botão com o mouse. Comprar, vender, cancelar uma ordem, tudo tem que ser instantâneo, com um simples toque no teclado. Ok, ferramentas a postos. Agora, como é que os scalpers encontram as oportunidades? Qual é o livro de jogadas deles? Existem várias táticas. Uma muito famosa é a leitura de fluxo de ordens, o tape reading. É quase como espionar o que os grandes investidores estão fazendo, sentindo a pressão de compra e de venda em tempo real. Outra é a boa e velha análise técnica, mas aplicada em gráficos curtíssimos, de 1 a 5 minutos. E tem também as estratégias de momento, que usam indicadores para tentar pegar aqueles sprints finais do mercado. Para isso tudo não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo prático, uma operação relâmpago. Imagina que a gente está olhando o par de moedas euro-dólar, o EU/USD, num gráfico de 1 minuto.
Ok, o trader viu uma brecha e comprou. E qual o objetivo? Nada de ganância. O alvo de lucro é de apenas 5 pips. Para quem não sabe, pip é a menor variaçãozinha no preço de uma moeda. Pensa numa fração de centavo. É isso. E o risco? É controlado com mão de ferro. A perda máxima permitida, o famoso stop loss, está ali cravado em apenas 3 pips. O risco é mínimo e não tem negociação. E aí está a mágica, ou a loucura, do scalping. O preço subiu um pouquinho, bateu no alvo de 5 pips e pronto! Operação encerrada. Sabe quanto tempo o trader ficou exposto ao risco do mercado? 1 minuto, só isso. Agora imagina fazer isso 20, 30, 40 vezes num único dia. Parece legal, né? Mas calma. É super importante a gente ter uma visão equilibrada. O scalping tem sim um lado muito poderoso, mas cobra um preço bem alto também. Então, vamos olhar para os dois lados da moeda. O lado bom? A velocidade de lucro. Os resultados aparecem na tela quase que instantaneamente. O lado ruim? As perdas vêm na mesma velocidade, claro. O grande número de operações abre muitas portas. Mas, cara, isso pode levar a um esgotamento mental e emocional gigantesco. É uma faca de 2 gumes, sem dúvida. Ajuda a desenvolver a tomada de decisão rápida, mas o custo emocional pode ser bem pesado. E tudo isso nos traz para a pergunta mais importante de todas, que é bem pessoal. Será que esse estilo operacional serve para qualquer pessoa? Olha, o perfil ideal para ser scalper é bem específico. É para aquela pessoa que adora a ação, que gosta do mercado se mexendo o tempo todo, que tem tempo para ficar na frente da tela monitorando tudo de perto, principalmente nos horários de pico, e o mais importante de tudo, que tem uma disciplina de ferro e gosta da parte mais técnica da coisa. Agora, por outro lado, o scalping definitivamente não é para todo mundo. Se a pessoa não lida bem com o estresse, fuja. Se busca algo mais passivo, de longo prazo, nem pensa nisso. E um ponto prático, se a corretora cobra taxas altas por operação, fica quase inviável. Os custos acabam comendo todo aquele lucro pequenininho que se busca. No final das contas, não existe certo ou errado. Existe o que funciona para cada um, o que se alinha com a personalidade, com o tempo disponível e com os objetivos. Por isso, a pergunta que fica para reflexão é essa. O que combina mais com seu estilo? A adrenalina da velocidade ou a tranquilidade da paciência?